Olá, meus amigos, meu nome é Edmar Santos, eu sou médico cardiologista e é um grande prazer estar falando com vocês mais essa vez, né? Hoje vou gravar um vídeo sobre hipertensão arterial, que é uma doença bastante prevalente, né? Cerca de 25% das pessoas têm hipertensão e qualquer artigo nesse sentido acaba sendo interessante, relevante, importante para muita gente, tanto para pacientes que tratam de hipertensão, quanto para médicos clínicos que cuidam da hipertensão arterial, né? Porque é uma enfermidade bastante importante, dada as complicações relacionadas à hipertensão. E aí vai insuficiência cardíaca, insuficiência renal, doença arterial coronariana, né? A morte cardiovascular, edema agudo de pulmão, toda sorte de complicações relacionadas ao aumento da pressão arterial. E a pressão arterial elevada, a gente considera indivíduos que têm pressão arterial acima de 140/90 ou 14/9. Entre 12/8 e 14/9 é tido como pré-hipertenso, né? Nesses casos, a recomendação é de mudança no estilo de vida, que é redução do sal, perda de peso, aumento da atividade física, né? Então, mas esse estudo que eu vou comentar com vocês, ele se baseou no banco de dados da Suécia, né? E foi apresentado no ESH, European Society of Hypertension, desse ano, 2019, né? Então, foram acompanhados de 2001 a 2008 50.397 indivíduos com hipertensão tratados, né? Cuja faixa de controle era entre 120 e 139 milímetros de mercúrio, que é essa recomendação, né, que se tem habitualmente para o tratamento da hipertensão, né? Manter a pressão entre 12 e 14, né? E o que se viu nessa coorte, né? Ela não tinha como objetivo promover nenhuma intervenção. Então, era um estudo observacional naqueles indivíduos que já recebiam tratamento. Ela não pretendia testar uma nova terapêutica ou qualquer ação adicional, né? Então, o que ela observou nesse período aí de 7 anos foi o seguinte: aqueles indivíduos que tinham pressão arterial abaixo de 120, hipertensos tratados, vejam bem, pressão arterial menor do que 120, eles tinham mais ou menos 25% de risco de morte no período, né, alto. E aqueles que tinham pressão maior que 16, maior que 160 milímetros de mercúrio, tinham 27% do risco de morte, né? E aqueles nos grupos intermediários, eles tinham, por exemplo, aqui, ó, menor que 130. Tinha homens, 13% de risco de morte, mulheres 16%, menor que 140, homens 15%, mulheres 15% também, menores que 150, 18% homens e 18% mulheres, mostrando claramente o quê? Que, claro, existe uma relação linear, aumento do risco, aumento da pressão arterial e também redução do risco, redução da pressão e redução do risco. Porém, no hipertenso, quando fica abaixo de 120, a curva em U se estabelece, ou seja, menor do que 120, você começa também a aumentar o risco. Isso que mostrou essa coorte sueca, né? É algo bastante interessante. Mas o que tem de mais interessante nessa coorte foi o seguinte: os autores também estudaram o tempo no qual os indivíduos se mantinham com pressão dentro da meta, abaixo de 140. Isso foi avaliado nesse estudo. E o que chegou à conclusão é: quanto mais tempo o indivíduo, um tanto quanto óbvia, mas importante essa demonstração, quanto mais tempo o indivíduo ele fica dentro das metas, ou seja, pressão arterial sistólica abaixo de 140, como já falamos, a sistólica está mais intimamente relacionada a complicações, sobretudo AVC, diminuiu o risco, né? Então, assim,
dividiram em quatro grupos. Indivíduos que estavam entre 0 e 25% do tempo dentro da meta tinham aproximadamente 23% do risco de morte. Indivíduos entre 26% e 50% com o tempo tratado dentro das metas, 17%. Indivíduos entre 51% e 75% dentro das metas, 13%. E entre 75% e 100% do tempo dentro da meta, ou seja, abaixo de 14%, 9%. Né? Então, é uma relação muito boa do tempo pelo qual o indivíduo fica dentro da meta com o evento morte. Aqui foi exclusivamente morte esse ensaio. Então, obviamente, a gente chega a algumas conclusões. A mais importante delas é que estar com a pressão entre 120 e 139 no indivíduo hipertenso é o desejável, né? Metas muito agressivas abaixo de 110 milímetros de mercúrio são preocupantes, não é saudável, né? Aumenta o risco de morte, assim como pressões acima de 140 também. E o tempo no qual o indivíduo fica dentro da meta é extremamente importante. Daí a necessidade da escolha dos remédios da hipertensão, que tem uma duração maior, né? Tem uma eficácia comprovada para manter o indivíduo dentro da meta, claro, com menos efeitos colaterais possível, né? De preferência nenhum, e também que tem efeito de 24 horas, né? Preferencialmente aí a associação de drogas muitas vezes se faz necessária neste contexto. Bom, então a mensagem que eu quero passar é: hipertenso, controle sua pressão com modificação do estilo de vida. Primeira coisa, perda de peso, restrição de sódio, atividade física. Segunda coisa, fique dentro da meta, 120, 139. E terceiro, use remédios que o seu médico prescrever, que vão ser aí os melhores para você, né? E preferencialmente que seja menos tomadas ao dia, porque a aderência ao tratamento torna-se maior. Um grande abraço, até lá!